Olá, gente! Bora lá então pro último vídeo da aula de hoje. Nós estamos no exercício 5, que ele é do Enem 2013, tá bom? Já faz um tempinho. Um grupo de amigos foi passar um fim de semana em um acampamento rural onde não há eletricidade. Uma pessoa levou um gerador a diesel e outra levou 2 lâmpadas diferentes, fios e bocais. Ok? Perto do anoitecer, iniciaram a instalação e verificaram que as lâmpadas eram de 60 watts, 110 volts e o gerador produzia uma tensão de 220 volts, certo? Primeira coisa, vamos anotar então essas informações, né? E o que ele pergunta? Para que as 2 lâmpadas possam funcionar de acordo com suas especificações e o circuito tenha a menor perda possível, a estrutura do circuito elétrico deverá ser 2 bocais ligados em, e aí ele pergunta se seria em série ou paralelo, e se deveria usar então fios com maior ou menor espessura ou maior ou menor comprimento, tá bom? Bom, gente, anotei os dados aqui. Ele fala que são 2 lâmpadas de 60 watts e 110 volts e um gerador de 220 volts, certo? Quando a gente fala de 60 watts, a gente está falando de... Vamos lá, então. Nós estamos falando de potência, né? Aí. E quando nós falamos em volts, 110 volts, nós estamos falando de tensão, U. E o gerador, ele dá, então, uma tensão, né? Ele dá uma tensão de 220 volts, ou seja, seria o U. Vou colocar o U do gerador aqui e o da lâmpada só pra gente saber, tá bom? Ele pergunta se é melhor a gente montar, então, as 2 lâmpadas em série ou paralelo. Vou colocar aqui os 2 esqueminhas, tanto em série quanto em paralelo, pra gente analisar. Bom, gente, montei aqui. Em série, nós teríamos um circuitinho assim, né? Aqui o gerador, aqui as 2 lâmpadas, certo? O gerador de 220, eu coloquei 22. 220 volts, certo? Em paralelo, nós teríamos aqui as resistências das 2 lâmpadas, o nosso gerador e eles em paralelo. O que nós temos que lembrar sobre a tensão quando os resistores estão em série? A tensão ela é distribuída, certo? Como as 2 lâmpadas têm a mesma potência, nós teríamos então que a tensão total seria 220, seria igual à soma das 2 tensões, né? Então, seria igual o L1 mais o L2. No caso, a gente teria, então, uma tensão de 110 volts para cada lâmpada, que é justamente a tensão de cada lâmpada, né? Então, a gente estaria desperdiçando bem menos e também elas suportariam mais tempo. Já aqui, quando nós temos resistores em paralelo, como que fica a tensão? Ela vai ser a mesma, né? Então, nós teríamos aqui 220 do gerador, o L seria 220, o L1, né, no caso a lâmpada 1, e a lâmpada 2 também 220. Então, aqui a gente já vê que a gente ia estar desperdiçando, né, tensão. A lâmpada, ela é 110, se a gente colocasse uma tensão 220 volts, provavelmente ela ia queimar. Então, a gente já sabe que vai ser em série. Tudo bem? Porque em série, nós dividimos a tensão, a nossa tensão do gerador era 220, se a gente dividir por 2, nós vamos ter, então, 110, certo? Então, 220, que é a tensão total, dividido por 2, 110 volts. Ok, já sabemos que é em série. Aí ele pergunta, então, das 2 opções em série, que nós temos aqui, ó, eu usar fios de maior espessura ou usar fios de máximo comprimento. Ele dá, então, ou maior espessura, que seria aquela maior área da seção reta, né, da seção transversal, ou maior comprimento. Ele pede que a gente escolha, então, né, para que... Quer ver? Ele tá aqui, ó. Para que possa funcionar de acordo com as especificações do circuito e tenha menor perda. Tá vendo?
Para uma menor perda possível, nós temos que ter uma resistência menor possível. Então, nós temos que lembrar daquela nossa fórmula que tem resistência, comprimento e área da seção reta e pensar maior espessura ou maior comprimento. Qual dos dois nos dará uma resistência menor? Então, gente, a fórmula que nós temos será essa, né? Nós temos aqui, então, resistência, resistividade, que é do material, ele fala que o material seria o mesmo, comprimento e área da seção transversal, que também é espessura, certo? O que nós queremos fazer, então? Para ter a menor perda possível, nós precisamos de uma menor resistência no circuito. Então, para uma menor resistência, o que seria melhor? Menor comprimento ou maior área. Porque se a área for maior, imagina então que tem um valor aqui, dividido por um número maior, vai nos dar um resultado menor, né? Então, ele é inversamente proporcional aqui. Das duas opções, a primeira fala maior espessura, a espessura de um fio, né? Então, se nós temos igual eu mostrei no outro coisinha, nós temos aqui então uma tubulação, né? Um fio. A espessura seria justamente isso daqui, né? E ela é equivalente à nossa área da seção reta. Então, ele fala maior espessura ou, na segunda opção, maior comprimento. Só que a gente vê aqui que é menor comprimento e maior espessura, realmente. Então, a gente fica com a letra A, que fala que seriam os resistores em série, aqui, né, que divide a tensão, e com maior espessura. Ok? Bom, gente, para nossa última questão de revisão, eu escolhi uma questão do Enem de 2011, que foi o Enem que eu prestei quando eu estava no terceiro colegial também, ok? Enfim, ele fala que uma residência possui 2 aparelhos de TV, 2 geladeiras, um computador, um ferro elétrico e 8 lâmpadas incandescentes. E aí ele fala que a resistência elétrica de cada equipamento está apresentada na figura 1. Então, aqui nós temos a resistência de cada equipamento. Né? Ele fala, a tensão elétrica que alimenta a rede da residência é de 120 volts. Então, a fonte do nosso circuito é de 120 volts, ok? Vamos seguir aqui, então. Ele nos mostra 2 figuras e ele fala, um eletricista fez 2 ligações que se encontram representadas pelas figuras 2 e 3. E ele pergunta aqui, que eu não coloquei aqui por último, mas ele pergunta qual afirmação está correta. Aqui, gente, olha, na figura 2, o que nós temos? Nós temos um amperímetro, lembra daquela aula que nós falamos de equipamento e tal? O amperímetro, ele, pelo ampere aqui, né, nós já podemos ver, ele é um equipamento de medida e ele vai medir, então, a intensidade da corrente elétrica em ampere, tá bom? E aqui todas as respostas estão em ampere, então já tá tudo certo. Então, o que ele quer saber? Qual será o valor da corrente que vai passar aqui pelo amperímetro? Quanto que ele vai medir quando passar essa corrente por aqui, certo? E aí ele nos dá, então, o arranjo 2 e o arranjo da figura 3. Aqui nós temos, então, a nossa fonte de 120 volts. E aqui nós temos os equipamentos em paralelo. Só esses aqui que estão em série entre eles mesmos, que são as lâmpadas, né? Mas os demais estão em paralelo. E como que nós vamos fazer para calcular? Uma forma é o que? Nós vamos calcular todos esses como sendo uma resistência equivalente. Porque se nós temos uma resistência equivalente apenas, que vai substituir tudo isso aqui, nós vamos ficar com um sistema simples, né? Um circuito simples. Nós temos a tensão e nós temos a corrente que vai estar passando, e aí com isso nós já sabemos o valor da corrente, ok? Vou desenhar aqui então como ficaria o nosso esquema com apenas uma resistência, que é a resistência equivalente. Então, gente, essa daqui é a representação. Olha, aqui são as resistências da lâmpada, aqui a resistência da geladeira, da TV e do computador, e aqui a fonte que alimenta a residência, tá bom? Coloquei por enquanto só a figura 2 para nós fazermos já a conta. Aqui do lado, então, eu vou colocar como seria se a gente representasse um circuito simples,
com uma resistência equivalente a todas essas daqui, porque elas estão em paralelo, né? Essas daqui só estão em série, então a gente já vai fazer a conta considerando a soma dessas, por quê? Resistência em série, nós apenas somamos elas, né? Então, aqui já seria 20 mais 20 mais 20, certo? Então, a gente já tem aqui 60 ohms. Galera, então, nosso circuito simples ficaria assim, olha. Essa resistência equivalente representando todas essas resistências, certo? A corrente passando por aqui, que é o que a gente quer descobrir o valor também. E a nossa tensão de 120 volts. Como que nós calculamos, então, resistência equivalente para resistores em paralelo? A gente tem aqui, então, que 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre a soma de todos esses. Então, a gente começa aqui já. 1 sobre 60. Por que 60? 20, 20, 20, tá bom? Agora é esse daqui. 1 sobre 60 mais 1 sobre 40 mais 1 sobre 40. A gente poderia também aplicar o caso especial aqui de 2 em 2, certo? E aí ficaria mais simples ainda para resolver, tá bom? Caso vocês queiram fazer assim, também dá. Então, aqui ficaria 60 sobre 2 no lugar desse, e aqui 40 sobre 2, depois era só fazer 1 sobre R com essas duas resistências equivalentes. Mas eu vou fazer assim mesmo do modo inteiro, tá bom? Aqui a gente ficaria, então, com o denominador 120, e aqui 2, mais 2, mais 3, mais 3, que é igual a 10 sobre 120. A gente tem, então, que 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 12. Ou seja, a nossa resistência equivalente é igual a 12 ohm. Certo? Se a gente já sabe a resistência equivalente, vamos calcular, então, o valor da corrente elétrica, né? A gente já tem a tensão também. Como que nós vamos calcular? Tensão é igual a resistência vezes a corrente. No caso, essa resistência equivalente aqui, né? Quanto que é o valor da nossa tensão? 120, que ele falou, igual a 12 vezes I. Com isso, então, nós sabemos que I é igual a 120 sobre 12. Daqui temos, então, que I é igual a 10 amperes. Para a figura 2, certo? Aqui nas opções, logo de cara, a gente já vê essa resposta. Aqui na A2, registrará uma corrente de 10 amperes. Né? Estando seguro de que a resposta está certa, a gente já pode parar por aí, tá bom? Até mais, gente. Muito obrigada por acompanharem aqui a nossa revisão.